É, Olá, eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG. Essa aqui é a segunda aula, o segundo módulo do nosso curso de Métodos Quantitativos em Psicologia para a disciplina do mesmo nome, que é oferecida na graduação em Psicologia no primeiro semestre. Então, o assunto desse nosso módulo de hoje é a questão da ética na pesquisa. Tá? Como sempre, o módulo sobre a ética na pesquisa vai ser dividido em duas partes, cada uma com mais ou menos uns 15 slides. Então, nós estamos aqui na segunda aula, né, do segundo módulo de 10, a questão da ética na pesquisa. Nessa primeira parte, nós vamos ver a importância da ética, as posições filosóficas, deontologia e o consequencialismo, os princípios bioéticos e o princípio da revisão por pares. Depois, na segunda parte do módulo, nós vamos ver os detalhes. Tá? Então, por que a ética na pesquisa é importante? Porque o pessoal abusa demais. Né? Então, um princípio importante que tem, do ponto de vista bioético, né, é que o pesquisador ele é interessado. A gente, quando vai testar uma hipótese, né, a gente tem um carinho, tem um apreço por aquela hipótese, e a gente não tem condições, a gente é parte interessada, então não tem condições de julgar se aquilo ali eventualmente não pode estar prejudicando outras pessoas. Então, é importante ouvir a opinião dos pares, né? Pessoas que são peritas, que conhecem, podem nos dizer sobre a eticidade do projeto. Então, a questão da ética na pesquisa, ela protege o participante de abuso, mas ela protege o pesquisador também. Então, a gente tem o documento legal, que é o termo de consentimento livre esclarecido, é uma proteção, né, tanto para os direitos, né, do participante quanto do pesquisador. Quais são os abusos? Bom, os abusos cometidos, né, essa história toda da ética na pesquisa, ela começou em função dos abusos cometidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, e aí se foi feito, né, o julgamento dos pesquisadores biomédicos nazistas, e daí surgiu o primeiro código de ética em pesquisa, que é o Código de Nuremberg. Depois disso, na década de 60, foi feito um outro código, que é o Código de Helsinki, que é o que está valendo até hoje. Existem umas tentativas, né, de mudar isso, então a indústria farmacêutica está pressionando já há uns 10, 20 anos, por enquanto eles não conseguiram, porque no caso, né, de ensaios clínicos para drogas novas, né, um princípio importante do Código de Helsinki é que você vai testar o tratamento novo para ter o melhor tratamento disponível. E o pessoal argumenta assim, como na África não tem nenhum tratamento disponível, você não precisa usar. Então, isso é uma coisa que tem dado muita discussão e seria um absurdo se realmente fosse feito. Né? Então, esses códigos visam, né, coibir esses abusos. Como é que são esses abusos? Então, os principais são prejuízo aos participantes, né, coerção, a gente usar a autoridade como médico, como psicólogo, como pesquisador, a fraude, né, plágio, o desperdício de recursos, que é uma questão de justiça social. A gente, como pesquisador, a maioria, né, é funcionário público, recebe financiamento do Estado. Né, e o auto-engano, esse aspecto que eu mencionei para vocês, né, de que a gente, como pesquisador, delega, né, terceiriza essa responsabilidade para outras pessoas que vão nos dizer se o que a gente está fazendo é eticamente adequado. Não é se eles acharem que a gente não pode fazer, a gente não faz, se acharem que a gente deve modificar, a gente modifica. Eu vou dar só uns exemplos aqui históricos, né, para mostrar que não é só lá na questão do Terceiro Reich, né,
mas nos Estados Unidos teve o famoso Tuskegee Syphilis Study, em que foi feito lá no Alabama, nesse condado aí de Tuskegee, e eles estavam estudando a história natural da sífilis e inocularam sífilis em homens jovens, negros, para ver o que acontecia com eles. Não avisaram as pessoas que estavam fazendo isso e não deram tratamento. Tá? E isso, quando se descobriu, foi um escândalo, né? Na época da presidência do Bill Clinton, ele pediu desculpa e fez uma reparação para essas pessoas que participaram inadvertidamente desse projeto, mas aí já era tarde demais, né? Pelo menos reconhecer que tinham feito isso errado. Existem algumas outras histórias, né, que são famosas, né? Esse cidadão aqui, James McConnell, né, era um psicólogo experimental americano na década de 50, 60, que ele fez uma descoberta sensacional, né? Descobriu aprendizagem por sensitização e habituação, aprendizagem não associativa em planárias. São um verme chamado verme d'água, são uns animaizinhos muito simples. E aí, quando ele quis publicar, as pessoas não aceitavam. Foi muito difícil publicar os papers dele, porque todo mundo dizia que era impossível que a planária aprendesse. Ele foi persistente, conseguiu, no final, publicou. Eu acho que nisso aí adquiriu uma certa autoconfiança, mas sempre, né, era meio encarado com suspeição. Aí ele resolveu fundar a própria revista dele, que era uma revista sui generis, acho que era uma pessoa sui generis mesmo, né? E que começava de um lado era um periódico científico, do outro lado era uma história em quadrinhos, né? E que era o Digest, né? O criador de vermes, né? E no início da década de 60 ele fez um experimento que era o seguinte: a história ela é trágica, né? Senão ela seria engraçada. Ele pegava as planárias, né, que tinham aprendido, fazia um macerado, fazia um guisadinho de planária que tinha aprendido e dava para as outras planárias ingerirem aquilo, se alimentarem, e supostamente ele teria observado a transferência, né, de aprendizagem via digestivo. Quando ele publicou isso, foi um escândalo, né? Ninguém queria aceitar, ele teve dificuldade para publicar, mas ele insistiu, e aí as pessoas resolveram, então, testar essa hipótese. Se criou um consórcio de pesquisadores, entraram em contato com ele, e aí vem a importância da replicação nos estudos, né? Procuraram fazer os experimentos em, sei lá, 2 dúzias de laboratórios diferentes nos Estados Unidos, seguindo a risca, né? Que o McConnell tinha feito. E chegaram à conclusão que a hipótese devia ser rejeitada. Ele foi muito desmoralizado, ficou, vamos dizer assim, adotou um low profile, né? Isso praticamente acabou com a carreira científica dele, né? E no final, tragicamente, teve aquele famoso terrorista Anna Bomber, que começou a mandar bombas para as pessoas pelo correio e, por alguma razão, o McConnell foi uma das vítimas dele e recebeu um pacote de bomba e morreu. Tá? O segundo caso que eu vou comentar com vocês é do Cyril Bird. Cyril Bird foi catedrático de psicologia na Universidade de Londres, foi um pioneiro da psicometria. Ele foi um pioneiro, né, no estudo da genética do comportamento. Ele utilizou muito o método dos gêmeos que tinha sido descoberto pelo Galton para estudar questões relacionadas à personalidade, mas principalmente à inteligência. E desde o início ele mostrou, como a gente sabe até hoje, né, que a inteligência tem um componente genético forte. Só que a comunidade científica não estava muito preparada para aceitar isso naquela época, década de 30 e 40. Né? E quando chegou ali pelos anos 60, né, alguém ficou desconfiado
desses estudos dele, porque começou a notar que tinha algumas inconsistências, né? Então, um jornalista foi investigar a questão e viu que a tamanho amostral dos estudos dele aumentava de uma pesquisa para outra, mas as médias continuavam sempre as mesmas. E aí o pessoal ficou desconfiado que, na verdade, ele estava fabricando dados, e que então que era simplesmente fraude, porque quando você acrescenta observações numa amostra, o padrão, a variância tende a diminuir. No caso dele, não, ficava sempre a mesma. Né? Aí foram um pouquinho mais atrás e viram, né, que, na verdade, ele, inclusive, tinha como coautoras umas colaboradoras da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, sei lá mais da onde, que não existiam. Então, o jornalista foi atrás e universidade nenhuma de nenhum país, né, de língua inglesa, essas pessoas tinham estudado, elas simplesmente não existiam, era fraude. Depois se descobriu também, né, que esse cara ele era editor de uma revista e as pessoas mandavam os papers e se ele não gostava de uma coisa, ele escrevia em cima. Ele mudava as conclusões dos autores e assim por diante. Estudando a personalidade dele, dá para ver que ele tinha algumas características assim um pouco excêntricas de personalidade, que excentricidade é uma palavra inventada pelos ingleses, então eu sou um inglês mais ou menos típico. Tá? O terceiro caso, só para a gente ter uma ideia, né, dos problemas éticos envolvidos, foi um pesquisador chamado Stanley Milgram, né, na década de 60, que ele resolveu fazer um experimento em que ele recrutava as pessoas pelo jornal, e aí fazia uma reunião, né, entre os pesquisadores e supostos participantes, só que no meio dos supostos participantes tinham os auxiliares de pesquisa infiltrados, né? E aí eles diziam para a pessoa que eles iam ver se existia uma relação entre punição e aprendizagem. Então, a pessoa tinha que decorar lá uma lista de palavras, se ela errava, ela recebia um choque elétrico. Né? Aí colocava, né, o participante lá numa máquina que podia dar choque, a pessoa respondia se ela na verdade, esse suposto participante era um auxiliar de pesquisa e o participante era solicitado a administrar o choque. Né? E aí tinha o choque era fake, né? Na verdade, não dava choque nenhum. Isso, o que a pessoa faz é teatro, né? Ela fazia de conta, para, não sei o quê. E tinha um display lá que aumentava a intensidade do choque, que ia até choque de 1000 volts, coisa que a partir, né, de 100 e poucos volts o choque é fatal. Então criava um tipo de uma dissonância cognitiva. Então esse era o delineamento experimental do Stanley Milgram. E o resultado que ele achou é que 90% das pessoas não se constrangiam de ficar dando choque nos outros, até choques supostamente de 1000 volts, para que os outros aprendessem. Isso foi um escândalo, né, por vários motivos. Primeiro, porque mostrou um aspecto um pouco, vamos dizer assim, enaltecedor da natureza humana, né, que é a nossa predisposição para infligir danos, né, ao nosso semelhante. Né? Isso é um aspecto. O segundo aspecto é a questão de você não revelar os objetivos da pesquisa, de usar engodo na pesquisa. Então, isso é uma coisa eticamente complicada em algumas áreas, como, por exemplo, a psicologia social. Se você disser o que você vai pesquisar, existe um efeito de desirabilidade social, a pessoa vai responder de acordo com o que ela acha que deveria responder. Isso invalida totalmente a pesquisa. Então, quando existe algum tipo de engodo na pesquisa, isso tem que ser passado antes pelo comitê de ética e tem que ter um procedimento depois, né, chamado de debriefing, no qual você conta, olha, na verdade,
nós dissemos que ia estudar memória, aprendizagem, mas, na verdade, nós queríamos estudar a questão da obediência. E aí a pessoa vai se sentir mal e você tem que lidar, manejar aquilo ali psicologicamente. Então, em função de todos esses problemas, esses abusos que aconteceram e que acontecem, né, a solução criada, né, foram os códigos de ética em pesquisa, o código de Helsinki, atualmente usado, e esse modelo dos comitês de ética que nós vamos simular, passar para o nosso projeto para a gente sentir um gostinho de como é que é isso. Um outro problema que se tornou cada vez mais frequente, não é que ele existia antes, né? É a questão do plagiarismo. Então, a tentação de ficar copiando trechos de outros autores é muito grande. Isso é uma prática que é, às vezes, até meio difícil de controlar, né? E principalmente em função do fato de que atualmente tudo está disponível na internet. Só que se a pessoa começa a fazer isso, copiar trechos de outros autores sem citar, ela pode passar vergonha, porque atualmente existem softwares, né, máquinas, aplicativos de detecção de plágio. Então, quando você manda uma revista para publicar, a primeira coisa que o editor vai fazer, ele vai passar o seu artigo numa máquina de detecção de plágio. E essa máquina vai dizer, e ela vai conseguir identificar de onde você copiou. Então, a gente não pode fazer isso. Um dos problemas atuais, o meu problema é esse, né? Que a gente escreve a mesma coisa na sessão de métodos, 500 vezes o mesmo método, a mesma coisa, e a tentação do autoplágio é grande. A gente copia um trecho de um artigo do outro, e isso a gente tem que ter muito cuidado, sempre parafrasear, né? Não usar com as mesmas palavras, porque senão a gente pode pagar o mico de ser detectado, né? Como autoplágio. Tá? Então, obviamente, se a gente vai citar alguma informação, a gente sempre tem que mencionar quem é o autor original. A gente deve evitar de fazer citações muito longas, né? Na psicologia, em algumas áreas do conhecimento, o pessoal usa muita citação. Na psicologia, a gente evita essa questão de citação. Você não copia trechos de outro autor. Você menciona a ideia, discute a ideia que o cara fez, dá o nome dele. Assim, excepcionalmente, a gente pode colocar algum trecho ipsis literis, né? Transcrever literalmente, mas sempre tem que ser trechos pequenininhos e a gente tem que ter cuidado, né, de que essa citação ela só ilustre um aspecto, né? Quer dizer que ela não seja a única maneira de transmitir a ideia, porque senão acaba sendo plágio também, mesmo que você mencione o nome do autor. Tá? Então, o auto-engano é o maior problema do cientista. Né? Isso aqui ilustra, né, a história célebre do Goethe, o mito da Idade Média, né, do Fausto, que vendeu a alma para o diabo em torno do troca do conhecimento. Né? E nós, pesquisadores, somos sempre muito tentados a fazer isso, né? Vender a nossa alma em troca do conhecimento. Então, a gente é parte interessada, a gente tem um carinho especial pelos nossos hipóteses, pelos nossos projetos. Então, a gente é muito sujeito ao auto-engano e, por causa disso, a gente terceiriza, né? Passa a tarefa, a missão de avaliar a eticidade dos projetos para um comitê de ética. Né? Então, a questão da ética na pesquisa a gente tem que ser muito vigilante. Né? Por quê? Existe um conceito em inglês, né, que é o escorregador moral. Escorregador moral significa o seguinte: você tem que manter o padrão lá em cima. Né? Se você começa a rebaixar, se você começa a baixar o sarrafo, daqui a pouco você escorrega, você perde a mão. Então, para evitar esse escorregador moral, a gente faz a automonitorização. Então, estou perguntando isso que eu estou fazendo é uma questão ética, não é?
existe esse princípio de revisão por pares e o comitê de ética. Se você não colocar no seu paper qual foi a abordagem ética, a estratégia ética que você utilizou, como é que você resolveu essas questões, o paper não vai ser publicado. Tá? Bom, antes da gente entrar nos princípios contemporâneos da bioética, né, que são os que regem a pesquisa com seres humanos, nós vamos ver a questão das posições filosóficas mais importantes, não são as únicas, né, que é a deontologia, a ética do dever e o consequencialismo, né, que são as duas principais correntes éticas. Para ilustrar isso, eu vou apresentar um dilema muito famoso, né, que foi muito estudado na década de 90 e nos anos 2000, inclusive com neuroimagem funcional, para ver quais são as estruturas cerebrais envolvidas, que é o chamado dilema do trolley, né, o dilema do bonde. Então, existem duas versões desse dilema, né? Então, na primeira versão, você é um controlador, né, da linha férrea, né, e vem vindo o bonde, vem vindo o trem, existe essa bifurcação. Se você deixar o trem seguir o curso natural dele, ele vai matar 5 pessoas. Então, está ao seu alcance você mexer nessa chave aqui e desviar o curso do trem para esse trilho de maneira tal que ele mate uma pessoa só. Tá? Então, essa é uma versão do teste, uma versão do dilema. A segunda versão do dilema é essa. Tá? O bonde vem vindo e ele vai matar 5 pessoas, a menos que você faça alguma coisa. Tem esse viaduto, em cima desse viaduto tem um gordão. Então, você pode empurrar o gordão para baixo, fazer ele cair para ele ser atropelado. Na hora que o bonde está passando embaixo do viaduto, você empurra o gordão e o gordão vai atacar o bonde. Você vai salvar 5 pessoas. Então, isso envolve, né, um dilema ético entre fazer o que é certo, né, e entre escolher o mal menor. Quer dizer, nesse caso aqui, né, o consequencialismo diz que é eticamente mais aceitável você deixar que uma pessoa morra para evitar que 5 pessoas morram. Né? Então, essa é a concepção de uma escola que a gente chama de utilitária, de utilitarismo. Você procura minimizar o prejuízo ou você procura maximizar o prejuízo. 90% das pessoas acham que nesse dilema é adequado você desviar o curso do trem de modo que ele acabe matando uma pessoa só. Aqui é diferente. Tá? Aqui o indivíduo ativamente ele vai causar a morte do outro. Tá? Então, em termos de números de vidas salvas e de vidas perdidas, vai ser o mesmo, só que aqui existe uma intencionalidade, uma agência, tá? No sentido de causar a morte do outro. Então, nesse caso, as pessoas não aceitam a solução consequencialista, a solução utilitária, elas aderem ao princípio deontológico, o princípio da ética do dever, que você tem que fazer o certo, você não pode mentir, e assim por diante. Esse dilema, né, ele faz parte da nossa vida cotidiana e ele é extremamente importante na pesquisa, porque se a gente fosse aderir, né, a uma deontologia estrita, a pesquisa não seria possível, porque a gente está usando a outra pessoa, a gente está instrumentalizando a pessoa, a gente está usando a pessoa não como um meio, mas sim como um fim de gerar conhecimento. Então, algum tipo de ética consequencialista é importante que a gente tenha na pesquisa, mas a gente não pode deixar a peteca cair, porque senão vem a questão do abuso. Né? Então, qual foi a solução encontrada para isso? Esses dois filósofos americanos, né, Beauchamp e Childress, eles propuseram, né, uma bioética de princípios que possibilitaria a realização da pesquisa em termos dessa perspectiva utilitária. E esses princípios são a autonomia, a ausência de malefício, o benefício e a justiça. Tá? Isso significa o quê? A gente não pode coagir as pessoas a participarem da pesquisa.
Então, você não pode usar a sua autoridade, ou você não pode usar incentivos financeiros de maneira tal que você interfira com a decisão, se a pessoa quer ou não quer participar. A ausência de malefício significa, né, no juramento de Hipócrates, na medicina, tem lá o primeiro dever, né, que é não causar malefício. Primum non nocere. Então, a primeira coisa é não prejudicar a pessoa. Então, um dilema que a gente está enfrentando aí agora, nessa questão da vacina para a Covid, é que sempre algum grau de risco envolve. Houve relato de algumas complicações que aconteceram, algumas complicações graves. Então, sempre surge a questão, quer dizer, nós precisamos ter a vacina, mas nós não podemos ficar expondo, né, as pessoas a uns efeitos colaterais que às vezes são bem complicados. O benefício, eu já coloquei, né? A pessoa tem que se beneficiar, né, de participar da pesquisa, ela não pode fazer pesquisa só para o bem da ciência, só para o bem da humanidade. E o quarto princípio é o princípio da justiça, né? Significa que, como a gente tem poucos recursos na comunidade, a gente não pode desperdiçar esses recursos com questões triviais, com questões bobas que não vão levar a nada, ou a gente vai ficar desviando recursos de uma necessidade, né? Vai desvestir um santo para vestir o outro. Então, quando a gente mandar o nosso projeto para o Comitê de Ética, ele vai ser avaliado quanto à sua eticidade do ponto de vista desses princípios da bioética. Então, na nossa automonitorização da eticidade do projeto, a gente tem que estar sempre perguntando se eu estou ferindo, se o meu projeto está violando algum desses princípios. Bom, o princípio geral, então, é a revisão por pares. Então, a revisão por pares é o preventivo do auto-engano. O pesquisador é uma parte interessada. Então, a gente tem que reconhecer, nós humanos somos falíveis, nós temos as nossas limitações, então a gente terceiriza, delega essa questão para terceiros, que são os membros do comitê de ética. Então, existe esse processo, né, de revisão por pares, né, que é feito no comitê de ética, né, mas é feito também em todo o sistema de publicação, né? O autor escreve um paper, ele encaminha o paper para um editor de uma revista, o editor lê, faz um primeiro juízo, então ele acha assim, esse paper aqui não está com nada, ele rejeita de cara, ou ele pensa assim, não, esse paper aqui pode ter alguma coisa interessante, mas será que metodologicamente está adequado? Será que é válido? Será que tem alguma fraude ou não? Então, ele vai encaminhar para pareceristas, que são os famosos revisores. Geralmente são dois revisores, né? Que, independentemente, anonimamente, eles não sabem de quem é o paper, eles vão revisar e vão emitir um parecer, e o revisor ele pode recusar o paper, ele pode aceitar o paper, ou ele pode aceitar com modificações. Geralmente, aceita com modificações. Aí o paper volta para o autor, né? O autor revisa, né? Submete de novo, ele passa pelo revisor outra vez, e aí ele vai de volta, né, para o editor, e o periódico acaba publicando. Tá? Então, nessa questão da Covid, de novo, nós tivemos vários exemplos, né? Inclusive revistas famosas de medicina, até mesmo no Lancet, né? Que publicaram lá determinados artigos sobre a Covid-19 e depois foi se ver que era fraude. Então, houve um processo aí, né? Que alguma coisa deu errado nesse processo de revisão no comitê de ética ou no processo de revisão por pares e se publicou um resultado que era espúrio, né? Isso mostra que o sistema não é perfeito, é sujeito a falhas, mas é o melhor que a gente consegue fazer e ele funciona relativamente bem, dá uma certa garantia para os pesquisadores, para o público em geral, né? De que os recursos estão sendo bem investidos, que a gente pode confiar. Então, a ciência depende disso. Tá?
A confiabilidade da ciência tem um alto prestígio social e o nosso prestígio depende da aderência a essas regras bioéticas. Então, os preventivos institucionais são os códigos, né? O Código de Nuremberg, substituído pela Declaração de Helsinki, os códigos de ética profissional do Conselho de Psicologia, de Medicina, de Fonoaudiologia, de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, etc. Né? Os conselhos reguladores, o Código de Ética Profissional e os comitês de ética em pesquisa. Todo lugar que faz pesquisa tem que ter um comitê de ética que avalia a eticidade dos projetos. Com isso, nós terminamos a primeira parte da ética na pesquisa. Agradeço muito a atenção de vocês. Vamos fazer uma folguinha e depois nós voltamos com a segunda parte do módulo sobre ética na pesquisa. Muito obrigado.